A paz do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Quem vos fala é o irmão Manuel. É esse dia maravilhoso, né, que inicia. Sim. Devemos ser gratos ao Senhor, né, pelo dom da vida. Devemos ser gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, por mais uma chance, né, que Ele nos concede, pela sua tão grande misericórdia, né, a qual nós não merecemos, mas Ele dá, porque Ele é bom. No dia de hoje, eu queria fazer uma meditação em cima do conhecimento. Através do conhecimento vem a libertação e através do conhecimento vem a salvação. Amém, meus amados? Então, eu queria começar por João 17, versículo 3, que diz assim: A vida eterna é esta, que te conheça a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Veja bem, veja o que Jesus diz. A vida eterna é esta, que conheça a ti, só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Veja que a salvação vem pelo conhecimento. Isso é tremendo, meus amados. Então, o conhecimento de quê? Da palavra de Deus. A vida eterna é esta, Jesus diz, que conheça a ti, por o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo a quem tu enviaste. João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, meus irmãos, que através do conhecimento vem a libertação. Libertação de quê? De vícios, de pecado. Porque quem é essa verdade? Essa verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, no início, como está em João 3, como está em João 1, diz que no princípio ele era a palavra, estava com Deus. Mas esse verbo, né, se fez carne. E hoje ele se encontra no céu com o Pai. Mas hoje ele é para nós a palavra. Ele é a verdade. É ele que liberta. João 5,39 diz assim: Examinais as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Jesus dizendo: examinai as escrituras. Examinai. Como essas escrituras estão sendo deixadas de lado hoje, meus amados. As pessoas não dão a mínima. As palavras de Jesus é vida e vida eterna, vida em abundância. João 8,24 diz assim: Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Veja, como é que você crê? Você só passa a crer em algo a partir do momento que você conhece. Então, Jesus está falando aqui para os fariseus que se eles não crescem que ele era o Deus do Antigo Testamento, que eu sou aquele que abriu o mar vermelho, que eu sou aquele que andava com o povo no deserto, com a nuvem de fumaça. Se vocês não crêem que eu sou aquele que fez a água sair da rocha, se vocês não crêem, vocês morrerem em vossos pecados. Veja bem, se não crê em Jesus Cristo, se não crê na palavra, não tem salvação. João 8,31 diz assim: Se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha bem, se permanecerdes, Jesus disse, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 10,5 diz assim: Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, porque não conhece a sua voz. Veja bem, Jesus está falando aqui que as ovelhas dele não seguiria estranho, antes fugiria deles. Por quê? Porque não conhece a sua voz. Como é que conhece a voz de Jesus, né? Através das escrituras, através da palavra.
Engraçado é que hoje as pessoas que dizem que servem a Jesus estão seguindo estranho, né? Estão seguindo falsos enganadores, falsos profetas, né? Que pregam a heresia. Para você conhecer a voz de Jesus, você tem que conhecer as Escrituras para não ser enganado. Do contrário, será facilmente enganado por um desses lobos que aí estão. Então a voz estranha é essa que vem pregar algo que não está nas Escrituras. Isso é a voz do estranho. Em João 10,14 diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha que tremendo. No dia do juízo final, Jesus vai dizer bem assim: Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, não basta nós conhecer Jesus, Ele tem que nos conhecer através do nosso ser, através da nossa conduta, através do nosso relacionamento com Ele. Ele tem que nos conhecer, porque senão no dia do juízo Ele vai dizer: não vos conheço. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se eu chego hoje em Brasília para falar com o Bolsonaro, certamente ele não me conhece, ele não vai receber. Vai falar: não conheço, põe para correr. Ou seja, se ele me conhecer e eu chegar lá falando meu nome, ele diz: sim, eu conheço, pode deixar entrar. É a mesma coisa que Jesus vai dizer: não vos conheço. Por quê que não conhece? Porque não tinha relacionamento com ele, não buscava ele. Então, o marido e uma mulher se conhecem através do relacionamento diário, do dia a dia. E se a gente não tiver relacionamento com a palavra de Deus, ou seja, a gente é um desconhecido, né, para ele. Em 1 Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Veja, meu povo foi destruído porque faltou-lhes conhecimento. Veja bem, que através do conhecimento vem a libertação, vem a salvação, vem a vida eterna. Em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 6 diz assim: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja bem, não é que vocês vão dizer: eu tenho que ouvir então o irmão Manuel. Não é isso. Você tem que ouvir a palavra de Deus. É isso que João está dizendo. Se vocês não ouvem a palavra de Deus, ele vai dizer: nisto conhecemos o espírito do erro e o espírito da verdade. O espírito do erro sempre vai dizer que a palavra de Deus não é a verdade absoluta. E o Espírito Santo sempre vai testificar que ela é a palavra e a verdade absoluta. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos e combateram contra aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, a rocha é a palavra, a rocha é Jesus. Esses ventos aqui, chuva que vem, é os problemas do dia a dia. E se a pessoa não tiver alicerçado na palavra, não tiver alicerçado no Evangelho de Jesus Cristo, certamente ele vai perecer, ele vai desistir da caminhada. Porque a única fonte de vida eterna é a palavra de Deus. É ela que nos dá uma sustentação. É ela que nos sustenta de pé na caminhada. É a palavra de Deus. Então, meus amados, busque o conhecimento. Como Jesus bem nos ensinou, examinai. Em João 5:39, examinai
Esse examinar aqui é profundo. Examinar é um sentido de um perito que examina um processo, vírgula por vírgula, linha por linha. Examinar. Ninguém está falando de um carro, de uma casa, de um casamento seu. Não estamos falando disso. Estamos falando da sua eternidade. Da sua eternidade. E o único responsável pela sua eternidade é você mesmo. Naquele grande dia você não vai poder responsabilizar o seu pastor. Você não vai poder responsabilizar o seu pai. Porque Deus vai pôr tudo em pratos limpos. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa alma. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa eternidade. Cabe a cada um de nós examinar as Escrituras, examinar a si próprio, para ver se estamos na fé. Esse é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Não brinque, meus amados. Não brinque com isso. O mundo é mau. Os dias são maus. O tempo está passando muito rápido. O pecado está aí em todas as camadas da sociedade. E ainda muitos crentes brincando, protelando o arrependimento, protelando a vida sincera com Deus. Não é tempo mais de brincadeira, meus amados. É tempo de nós andar de joelho. É tempo de nós pedir perdão. É tempo de nós se humilhar diante da presença do Senhor. É tempo de nós vestir de pano de saco. É tempo de jogar cinza sobre as nossas cabeças. É tempo de nós humilhar perante a potente mão de Deus. É tempo, meus amados. É tempo. Nossos irmãos aí fora estão sendo mortos, torturados por causa do amor do Evangelho. E nós estamos fazendo o quê? Botemos umas roupinhas mais bonitas e achamos que somos bons. Vamos no culto e acho que está tudo bem, está tudo certo. Não está não, meus amados. É tempo de mudança. É tempo de arrependimento. Estou falando de coisas triviais desse mundo, não. Estou falando da sua vida eterna. E cada um será responsabilizado pelos seus próprios atos. Amém? Busque a Deus enquanto se pode achar. Amós 8:11. Está chegando o tempo. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, trarei fome e sede. Não fome de comer pão, nem sede de beber água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Arrependei-vos dos vossos pecados, seus maus caminhos, e o Senhor vos exaltará a sua cabeça. Se arrependa, se arrependa. Confessai os vossos pecados. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, enquanto é tempo. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.